Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar início hoje ao estudo sobre os povos do Brasil, os povos que viveram no Brasil aqui antes da chegada, dos portugueses. Então, na aula anterior, nós falamos sobre o contato dos espanhóis com os nativos, principalmente da América Central, né? Ali, os astecas, na América do Sul, com os incas e os modos de vida desses povos. E agora a gente vai falar dos povos que habitavam aqui o nosso território, tá? Pessoal, até o início das grandes navegações, os europeus só sabiam da existência de três continentes, né? Era Europa, Ásia e África. E como eles desconheciam a existência da América, eles também ignoravam grande parte da diversidade dos povos que viviam nessas terras aqui quando eles chegaram. Os povos nativos brasileiros, os povos indígenas, eles não desenvolveram um sistema de escrita, tá? Muito do que se sabe a respeito da história deles chegou até nós por meio de pesquisas arqueológicas, relatos orais, testemunhos dos europeus que estiveram aqui a partir do século XVI e deixaram registrado aí por escrito, né, os costumes e os hábitos desses povos. Pessoal, no Brasil, a gente não pode, quando a gente fala assim muito os indígenas, a gente não pode pensar e nem entender que a gente está falando de um grupo único. Existia muita diferença entre os grupos que habitavam o Brasil aqui, ó. Existiam diferenças em relação ao uso da tecnologia, em relação à religiosidade, aos valores, aos costumes e à própria organização das aldeias, tá? Então a gente não pode dizer que todos viviam da mesma maneira, certo? Mas a gente vai falar de algumas características principais. Vamos antes fazer um traçado histórico temporal aqui para começar a falar dessa chegada, né, dos povos aqui ao território brasileiro. Então, há cerca de 12 mil anos atrás, tem evidências da chegada dos primeiros seres humanos, principalmente na região de Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso, Goiás, São Paulo. Esses povos eles eram nômades e praticavam a coleta e a caça. Então, a gente está falando, gente, no sexto ano, por exemplo, a gente falou desses povos como os povos lá pré-históricos, tá bom? Há cerca de 6 mil anos atrás, os grupos passaram a praticar a agricultura, então eles ficaram seminômades. O que é seminômade? Ele vai ficar numa região usufruído, que é aquela região da flora, da fauna, né? Quando acaba ali, esgota, aí sim ele vai se mudar. Então ele passava um determinado período de tempo numa região, utilizava tudo que aquela região oferecia e depois se mudava para outro, por isso seminômade. Há cerca de 1000 anos atrás, o território brasileiro estava todo ocupado por diferentes povos. No século XVI, com a chegada aí dos portugueses, né, havia cerca de 3 milhões de habitantes aqui no território brasileiro. Então, é muita gente, né? Os especialistas, eles costumam organizar os estudos desses povos indígenas considerando as diferenças e semelhanças entre as línguas que são faladas. Então, foram estabelecidas ali grandes divisões, que eram chamadas de troncos linguísticos. Então, por exemplo, aqui, ó, os dois principais, o tronco tupi, né? Aí ali embaixo nas raízes nós temos, ó, os povos, alguns dos povos de língua de origem tupi, né? Então tupi-guarani, o ariquém, o juruna, maué, munduruku, né? E outros tantos ali que nós temos do tronco tupi. E também o tronco macro-G, então o bororó, guató, o G, o carajá, tá? O faié, iatê. Então, nós temos essas diferenças linguísticas faz com que esses grupos sejam considerados ali semelhantes. Do mesmo jeito que a nossa língua é uma língua latina, né? E do latim não criou várias línguas diferentes, não criou o italiano, o francês, o espanhol, o português, né? Assim também com as populações nativas. Aqui tem um mapa do Brasil que vai colocar as principais famílias e troncos linguísticos no século XVI. Porque ali eu falei para vocês dos dois principais, não eram só eles, tá? Então, olha ali, ó. Nós temos o Aruaque, o Caribá, o Cariri, né? A tribo Tucano, Charrua. Tá vendo, gente? Como existia muita população indígena aqui no Brasil, ó, no século XVI. Pessoal, eu vou destacar aqui com vocês o seguinte, né? Que os povos indígenas, eles têm uma relação de trabalho muito diferente daquela que foi imposta pelo europeu. A primeira atividade que vocês vão fazer, tem um texto falando sobre extremamente importante, tá bom?
Então, ó, não era comum haver acúmulo de excedentes entre os grupos indígenas, ou seja, eles não produziam mais alimentos do que poderia consumir. Então, a agricultura, desculpa, por eles ocupava geralmente poucas extensões de terra, não causava danos ao meio ambiente, não havia esse conceito de propriedade privada, né? Ou seja, é meu, não tem isso. Então, as terras, quando elas eram ocupadas, eram temporariamente, tudo que era produzido é dividido entre os moradores daquela tribo, certo? Agora, para a gente falar sobre as organizações da sociedade, das tribos. Eu quero pontuar uma coisa com vocês também. Existia uma diferença dentro das aldeias, que o trabalho, geralmente, as tarefas, elas eram divididas de acordo com o gênero e a idade dos integrantes. A atividade também fala sobre isso, tá? Dessa primeira semana aí para vocês. Era mais frequente que os homens se dedicassem a atividades como caça, pesca, derrubada da mata, preparação da terra, cultivo, construção de habitação, fabricação de canoas e armas. E as mulheres geralmente eram responsáveis por semear, plantar, colher, né? Além de coletar frutas silvestres e mariscos. Também tinha lá funções que apenas os idosos desenvolviam e outros apenas os jovens desenvolviam. A gente não pode generalizar, tá, gente? Porque quando o europeu chegou aqui, por exemplo, tem relatos que conta de várias mulheres guerreiras em tribos do norte, né, que chefiava, comandava aldeias, tá bom? Mas normalmente se tinha essa divisão sexual aí do trabalho. Pessoal, a organização, eu coloquei para vocês uma imagem aqui sobre essas tribos, né? Gente, as tribos, elas são grupamentos de pessoas que geralmente falam a mesma língua, ou seja, possuem ancestrais em comum, tá? E as tribos, quando elas eram muito grandes, elas acabavam sendo divididas em aldeias, certo? Então, aqui na imagem mostra para vocês, ó, 3 tipos de aldeias diferentes. Então, ali nós temos a que está sozinha, uma casa comum dos habitantes da aldeia, ou seja, todo mundo daquela aldeia mora dentro dessa casa. Depois nós temos um outro formato, ó, tá vendo? Uma área mais circular, na de cima eu tô falando, não consigo apontar para vocês aqui com o mouse, porque eu tô no celular. Então tem ali as disposições dessa aldeia em casas separadas, né? E no meio, ali no centro, um espaço de convivência, geralmente onde se praticavam rituais religiosos, festas, casamentos e tudo mais. E embaixo, ó, nós temos um local de reunião dos membros da aldeia, tá vendo? No centro, e as habitações das famílias ao redor. Então existiam várias organizações aqui, tá? Então as moradias nem sempre eram em formatos redondos, existiam moradias que tinham como era base quadrada, né? Muito semelhante às casas que nós conhecemos hoje. Então eles vão utilizar principalmente ali folhas de palmeira para a construção dessas habitações, tá bom? Pessoal, a cultura indígena, nós vamos falar agora de aspectos culturais. Se destaca muito a arte cerâmica. Aqui eu coloquei 3 tipos de artes cerâmicas diferentes para vocês verem. Cada tribo, gente, ela tem um marco, ela tem um símbolo. Então, por exemplo, assim, as tribos geralmente elas não desenham coisas diferentes, tá? Então você consegue perceber, ó, como são características muito fortes. Olha aqui mais uma que essas aldeias têm, tá vendo? Esses artefatos cerâmicos, eles eram muito importantes. Além de contar um pouco da história da cultura desse povo, né, demonstrar a marca registrada desse povo, era utilizado para armazenar caça, cozinhar alimentos, para limpar o corpo, para fazer bebida, para guardar farinha, tá? Porque a mandioca, ela é base da alimentação indígena brasileira, né? E ela se fazia farinha também e armazenava nesses vasos. Uma outra prática muito comum é a confecção de máscaras, feitas principalmente de cascas de árvore, cerâmica ou pele de animais. Essas máscaras, elas tinham funções mágicas, tá? Utilizadas ali nas caçadas ou em rituais religiosos dos grupos, tá? Como, por exemplo, um ritual funerário, certo? Aqui tem mais uma outra para mostrar para vocês o exemplo, certo? E também as pinturas corporais merecem destaques aqui, ó,
que era muito comum. Geralmente as mulheres preparavam as tintas, que podiam ser, a mais comum era vermelha, branca ou ela preta, que era extraída da semente do urucum, né? De argila ou mesmo do carvão. E tem tudo significados de proteção, tá? É muito bonito isso aqui pra gente ver. A música, os instrumentos musicais utilizados muito nas comemorações ali das populações indígenas e em rituais também, tá? Então a música, o instrumento, a festa demonstrava essa união que existia entre os membros daquela aldeia, daquela tribo. Então os indígenas, eles compunham músicas com instrumentos criados com casca de tartaruga, com ossos, madeira, tá? Entre os instrumentos a gente pode destacar ali, ó, o trocano, que era confeccionado com tronco de árvore, a flauta, rascados, assobios, maracás, tambores. Então aqui tem alguns dos instrumentos, ó, utilizados pelos indígenas, feitos, né, e utilizados. E aqui mostra uma tribo indígena representando o povo tupinambá vestido com roupa europeia e tocando maracá, tá? Então aqui também mostra, ó, não sei o nome desse instrumento, né? Porque é uma flauta bem grandona, provavelmente estão realizando algum tipo de rito também. As crenças e a guerra. Pessoal, os indígenas, eles tinham um trato com a natureza muito incrível. Então, eles acreditavam que devia existir um equilíbrio entre os elementos da natureza. Nenhum pode sobressair sobre os outros. Né? Acreditavam nos espíritos da natureza também. É um assunto muito importante. Se eu estivesse na sala, discutia mais com vocês. O pajé, gente, na tribo tem o cacique, que é chefe da tribo, né? Geralmente cuida de assuntos ali de guerra, por exemplo. E o pajé, que é um líder que desempenha funções religiosas. Então ele atuava como um curandeiro, né, realizando rituais e usando as plantas medicinais. Para os indígenas, a doença, ela não tem uma causa física, ela é uma causa espiritual, né? Então, porque algum espírito ali tá te fazendo mal e é esse pajé que vai interceder ali, né, para tentar afastar esse mal do corpo dessa pessoa que tá doente, através de bebidas também que ele utilizava com plantas medicinais, certo? Os tupis migravam constantemente em busca da terra sem males. O que é uma terra sem males? Terra sem guerra, terra sem fome, sem sede, tá? Então, por isso eles eram uma tribo seminômade também. As guerras ocorriam, na maior parte das vezes, por vingança. Então, alguém matou a pessoa da outra tribo, então vai se vingar, tá? Os guerreiros que eram capturados, eles poderiam ser sacrificados em rituais antropofágicos. Olha aqui um exemplo desse ritual. Sim, yes, velho, isso mesmo. É o hábito de devorar ali, né? Principalmente se fosse um guerreiro muito importante, uma pessoa que tivesse habilidades que atraíssem eles. Gente, eles não se alimentam das partes do corpo da pessoa para saciar a fome, não é isso. Eles acreditavam que se alimentando das partes do corpo de um guerreiro, eles também estavam absorvendo para si as habilidades desse guerreiro, a força desse guerreiro, tá bom? Então não é um simples ritual aí de canibalismo, não, tá bom? Então era absorver a força daquela pessoa que estava sendo devorada. Espero que vocês tenham gostado da aula, gente, e até mais.